Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um assunto que eu acho muito interessante. É o patrimônio imaterial brasileiro. Hoje me perguntaram por que falar sobre isso. Eu acho que o mais importante é a gente conhecer a nossa cultura. O Brasil é um país enorme e tem muitas culturas diversas, de várias origens. E para a gente poder valorizar e continuar as tradições, o mais importante é a gente se conhecer e se apropriar delas, entender isso como um bem brasileiro e que nós, como brasileiros, devemos sempre continuar a preservar e a falar sobre isso e mostrar o que o nosso país tem de muito bacana. Então vamos lá? Os objetivos dessa aprendizagem de hoje é que vocês identifiquem o que é patrimônio imaterial. Eu já vou falar sobre isso. Tem uma diferença aí. Valorizar essas celebrações, as formas de expressões, os saberes e os lugares que caracterizam as culturas dos diversos povos brasileiros. E identificar nessas manifestações culturais quais são as matrizes, de onde elas vêm, como que elas foram surgindo e se tornaram tão importantes para determinada população. A gente vai falar, então, sobre o que é o patrimônio imaterial, onde eles são registrados. Vou citar alguns exemplos e depois eu vou fazer para vocês uma proposta de pesquisa. Próximo, por favor. O patrimônio cultural imaterial, ele é estabelecido e registrado pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Artístico e Histórico Nacional. E ele valoriza essas culturas. Somente no ano de 2000, que foi estabelecido um livro para registros imateriais da cultura. Antigamente, só se registrava a cultura material, que eram prédios, monumentos. E depois percebeu-se que precisava registrar também e identificar como formas de expressão os conhecimentos, os saberes, coisas que não necessariamente a gente vê fisicamente. É mais uma manifestação. Então, essa é a grande diferença. Quando a gente fala em imaterial, talvez aquilo, para ficar mais visual, aquilo que a gente não consegue de fato pegar, né? Não é um prédio, não é uma escultura, um monumento, tá? Então, vamos seguir por aí. O IPHAN, que é o órgão que eu falei, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele é vinculado ao Ministério do Turismo. E é ele quem registra tanto as manifestações artísticas do patrimônio material quanto do patrimônio imaterial. E ele divide esse conhecimento do patrimônio imaterial em alguns livros de registro. Dependendo do tipo de manifestação, ele é registrado nesses livros. Esses livros, eles se dividem em saberes, celebrações, formas de expressão e o registro de lugares. Eu separei, dentro desses livros, alguns exemplos. Esses exemplos, também vou falar das matrizes que eles vêm, de onde eles têm origem, tá? No livro dos saberes, que vai registrar mais formas de, modos de fazer, coisas que as pessoas fazem através dos tempos de uma determinada maneira. Isso vai passando de tradição de pais para filhos. Isso também faz parte de um registro que não é material. A gente não pega, não enxerga um saber, um conhecimento, uma forma de fazer. O exemplo que eu trouxe para vocês é os saberes e práticas associados aos modos de fazer das bonecas Carajás. Essas bonecas, elas estão, esse modo de fazer foi registrado, essa data que tem aqui, gente, que é 2012, ela não é uma data de quando começou a se fazer, é na verdade a data de quando ela foi registrada e catalogada pelo IPHAN. Então, desde 2012, esse modo de fazer as bonecas fazem parte do patrimônio artístico e material do Brasil. Essa atividade, ela é exclusiva das mulheres dessa tribo indígena dos Carajás. Então, gente, já estou falando que é uma tribo indígena, então a origem desse patrimônio é um patrimônio de matriz indígena, certo? Então, essas técnicas, o modo em que essas índias fazem a boneca passa de tradição, de pais para filhas, né? Então, e faz parte da cultura. A criança, ela
começa a se desenvolver fazendo aquela boneca, entendendo os processos de produção, como as bonecas são feitas, qual é a finalidade delas. São chamadas de rixocós, essas bonecas, né? Então, elas são consideradas essas representações da cultura Carajá. E as crianças é muito legal, porque elas fazem essas bonecas de barro. Aqui tem uma foto da menina fazendo uma boneca. E elas se veem dentro dessas bonecas. Porque, pode passar o próximo, por favor? Aqui já tem a boneca pronta. Então, elas, além de moldarem com barro essas bonecas, elas determinam tipos de desenhos, cada desenho é identificado igual na pintura corporal indígena. Eu já falei para vocês sobre pintura corporal indígena lá nas primeiras aulas. E cada símbolo, cada traço, ele tem um motivo, um significado. Ou ele significa que as mulheres elas têm determinada função, ou os homens também. Então, cada símbolo, cada desenho representa pessoas integrantes dessa comunidade. Então, eles se veem nessas bonecas. Existem 3 matérias-primas principais, que é a argila, a cinza. Então, eles fazem uma mistura com cinza. Isso vai funcionar para dar liga nesse barro e que ele não fique quebradiço. E depois a água que umedece a mistura. Depois que faz a boneca, molda e seca, faz a queima das bonecas e aí sim elas fazem as pinturas que são feitas com tintas naturais, né? Próximo, por favor. O próximo exemplo que eu trouxe para vocês está registrado no livro de celebrações. Ele é o Complexo Cultural Bumba Meu Boi do Maranhão. Ele foi registrado no IFAM, no livro de registro, em 2011. Mas ele é uma celebração tão conhecida do nosso país que em 2019 ele entrou como um registro da Unesco, como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Então, além do Brasil conhecer e poder se apropriar dessa cultura, não só o Maranhão, mas todo o Brasil, o mundo reconhece essa manifestação, esse evento todo, como uma forma artística de expressão que deve ser preservada, que deve ser passada de geração por geração. O elemento principal dessa manifestação é a figura do boi. E ela se reúne em diversas manifestações diferentes. É interessante, por isso que chama complexo cultural. Porque tem as danças... Pode passar, por favor. Tem a dança, tem a parte artesanal, né, de fazer esse boi, de fazer as pinturas. Tem as datas e acontece algo interessante, que é um sincretismo religioso. Então, tem elementos da religião católica que são celebrados, mas também a cultura africana se apropria desses elementos e insere também elementos que possam fazer com que essa festa seja tão rica e tão grande assim, né? Por isso que é chamado de complexo cultural, porque envolve o fazer o boi, decorar, fazer a festa, a diversão com essa festa. Então, é algo que não é especificamente uma coisa. Por isso que é chamado, que é registrado no livro de celebrações. É uma celebração que envolve toda a comunidade. Próximo. Esqueci de falar, comentei que o do Bumba Meu Boi, ele tem uma matriz africana como parte da construção dessa celebração. Agora, no livro de registro de formas de expressão, eu coloquei o toque dos sinos de Minas Gerais. Ele foi registrado em 2009. Formas de expressão está ligado com culturas, como que as pessoas de cada região se expressam, talvez com música, com linguagens. No caso do toque dos sinos, ele tem 2 registros, na verdade. Lá no livro dos saberes, tem o ofício do sineiro, ou seja, a pessoa que sabe tocar o sino também é um patrimônio, está lá registrado no livro dos saberes. Mas a forma de tocar, essa conversa dos sinos, ela foi registrada
nas formas de expressão. Vamos pensar, ela tem uma matriz aí europeia, porque esses sinos vêm das igrejas, né? Essa forma de expressão é muito comum nas cidades de Minas Gerais, principalmente de São João del Rei e Tiradentes, Mariana também. E outras aqui tem Congonha do Campo, Diamantina, Sabará, Cerro, Catas Altas, Ouro Preto. Então, nessas igrejas, são cidades históricas que possuem muitas igrejas. E essas igrejas avisavam as suas comunidades, tanto de horário, de celebrações, por exemplo, de enterros, funerais, casamentos, através dos sinos. Então, os sinos é uma forma de expressão daquela comunidade. As pessoas conseguiam identificar com cada badalada do sino o que a igreja estava querendo dizer. Então, constituiu essa forma de expressão da torre dos sinos. Pode passar, por favor? Tem uma estrutura interessante desses toques. Cada forma de tocar, ele pode ser uma conversa, uma badalada, repique. Uma igreja pode se comunicar com a outra através desses sinos. Então, constituiu essa forma de expressão. Vamos para o próximo. O último livro que a gente vai falar é o livro de registro de lugares. Mas você vai falar, gente, lugar no Brasil tem muito lugar, tem lugares lindos, maravilhosos. Mas o que a gente está contando aqui são lugares onde possam ter manifestações desta cultura, que seja importante, não só como um lugar para a gente ir, para a gente conhecer, mas que represente alguma cultura brasileira. Então, também faz parte do patrimônio imaterial. Eu trouxe para vocês um exemplo que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desse lugar, que é a Feira de Caruaru. Ela foi registrada nesse livro dos lugares em 2006. A Feira de Caruaru fica na cidade de Caruaru, em Pernambuco, e ela era um lugar de passagem onde as tropas paravam para vender bois, gado, né, trocar alguns alimentos. A princípio começou com isso. Depois as pessoas começaram a vender objetos artesanais daquela região, principalmente umas figuras de barro feitas pelo mestre Vitalício, que é importante para aquela região. Vitalino, desculpa. E esse lugar foi crescendo, as pessoas começaram a ir e a vender cultura ali, né, o artesanato, vender as formas de expressão daquela região, comidas típicas. Então, o lugar tomou uma dimensão tão grande, com tanta coisa cultural daquela região, que passou a fazer parte do livro de registro de lugares. É uma feira enorme, que tem espaços, a própria estrutura dela também é tombada pelo IPHAN, e constitui esse lugar de memória e continuidade dos saberes daquela região, né? Esses são os bonecos, os exemplos dos bonecos de argila, que são muito característicos. E sem essa dinâmica desse mercado, da feira, ela poderia ser meio que esquecida, poderia se perder esse artesanato, aquela cultura, aquela comida típica. Então, a feira, ela é um lugar onde toda a cultura da região, todas as manifestações artísticas, de música também, esqueci de falar, mas tem muitas apresentações de música repente, cordel, que são tradições daquela região. Então, muita coisa acontece ali culturalmente. Então, o lugar acabou sendo um símbolo e um lugar registrado como um lugar de cultura da região de Pernambuco, lá em Caruaru, né? Então, tem algumas fotos até bem antigas, que são esses bonecos do mestre Vitalino. E aí, eu trouxe uma proposta de pesquisa para vocês. Dessa vez, o que eu quero? A gente está falando de patrimônio imaterial. Patrimônio está muito ligado a registro, a museu, esse tipo de cultura. Então, hoje, eu vou pedir para que vocês pesquisem, porque aqui eu trouxe apenas um exemplo de cada livro. Mas existem, se eu não me engano, 38 registros de patrimônio imaterial no Brasil. Então, tem muita coisa para a gente conhecer. E também tem uma lista de bens que estão sendo analisados. Então, eles continuam, o IPHAN faz um registro,
Não é assim, ai, gente, eu acho que essa minha região tem uma coisa interessante, quero colocar nesse livro. Não é bem assim, né? Porque o próprio IPHAN, ele precisa fazer uma pesquisa que às vezes leva anos para saber se aquilo realmente faz parte da cultura, se aquilo que está fazendo está na tradição, se os lugares fazem da mesma maneira. Então, é feita uma pesquisa para isso, para ser registrado. Ainda existem vários itens em análise, né, que vai, com o tempo, aumentando esse registro. E aí eu quero que vocês procurem sobre esses itens, que estão outros exemplos de registros de patrimônio imaterial. No site do IPHAN, eu deixei aqui, é o portal do IPHAN, que é onde eu tirei a maior parte da fonte da minha pesquisa para trazer para vocês. É no IPHAN, porque é o órgão nacional que cuida dessa parte de registro do patrimônio. E aí eu quero que vocês procurem patrimônio imaterial e esses livros de registro. E depois, vocês podem escrever um pequeno texto, ou fazer um vídeo contando qual foi o bem, o patrimônio imaterial que vocês acharam mais interessante, que valeu a pena conhecer, saber, que vocês nem imaginavam. Por exemplo, hoje de manhã eu estava conversando com uma amiga minha que falou que acha muito interessante o modo de fazer dos queijos em Minas Gerais. Vocês sabiam que isso faz parte do registro? Então, eu achei super interessante. Então, é legal a gente conhecer outras coisas e se apropriar, aquilo que eu falei lá no comecinho da nossa aula. Se apropriar da nossa cultura. Entender que o que o Brasil faz é muito legal, tem muita coisa bacana e que a gente precisa conhecer e preservar isso. Então, eu quero ver vocês contando, comentando o que vocês acharam de mais interessante nesse portal do IPHAN, certo? Então, fiquem em casa, façam essa pesquisa em casa, aí no celular, procurem não sair de casa, hein, gente? E eu vou deixar aqui a minha fonte de pesquisa, principalmente o IPHAN, e alguns outros sites que me apoiaram para trazer essas informações para vocês. Até a próxima aula.